Capítulo 17. A fase 4 era mesmo uma cidade. A coisa mais esquisita que Leon já tinha visto. As 3 primeiras eram bizarras e reais, mas também eram falsas. A calma floresta, as paredes brancas do deserto, a montanha esculpida, em nenhum momento ele esqueceu que era tudo falso. Isto não é uma imitação de um habitat orgânico. Isto é como deveria se parecer. A 4 eram vários quarteirões de uma pequena cidade à noite. Nenhum dos prédios tinham mais de 3 andares, postes de luz, calçadas, lojas e apartamentos, carros estacionados e ruas de asfalto. Eles desceram de uma montanha e caíram em Hometown, EUAA. Só viam 2 coisas erradas nela à primeira vista: as cores e a atmosfera. Os prédios ou eram vermelho tijolo ou um tipo de bronzeado ao anoitecer. Eles pareciam inacabados, e os poucos carros que Leon podia ver pareciam todos pretos. Era difícil dizer com as pesadas sombras. E a atmosfera? Assombrada, John disse baixo, e Leon e Cole acenaram. De costas na porta, eles vasculharam a quieta cidade e a acharam completamente calma. Como num sonho ruim, um daqueles em que você está perdido e não consegue achar ninguém, e tudo parece errado. Não era como uma cidade fantasma, não tinha o ar de um lugar abandonado ou de um lugar que tinha sobrevivido à sua utilidade. Ninguém jamais viveu lá e ninguém jamais irá. Nenhum carro já foi dirigido por suas ruas. Nenhuma criança já brincou nas esquinas. Nenhuma vida já a chamou de lar. E o sentimento de vazio sem vida era assustador. A porta os deixou numa rua que corria de leste a oeste, terminando bem à esquerda deles numa parede pintada de azul meia-noite. De onde eles estavam, podiam ver todo o caminho de uma larga rua pavimentada. A suave luz das luminárias causavam longas sombras, claras o bastante para andar e escuras demais para ver direito. Havia um carro na frente deles, parado na frente de uma construção bronzeada de 2 andares. John foi até ele e socou o capô. Leon pôde ouvir o vazio tink sob a mão dele. Só a carroceria. John voltou, vasculhando as sombras com muito cuidado. Então, Hunters, ele disse. E Leon percebeu de repente o que era o mais assustador do que os quarteirões na frente deles. Os apelidos são todos descritivos, ele disse, ejetando o clipe de sua M e contando as balas. 5 sobrando, e só tinha mais um clipe cheio. Apesar de John ainda ter mais 2, não, ele só tinha um, Cole estava com o outro. E a não ser que Leon estivesse errado, John só tinha um clipe cheio para a M16, 30 balas e mais do que restava no rifle. Sem mais granadas e quase sem munição. E agora? Cole perguntou e John respondeu, seu olhar estreitando enquanto falava, suas expressões mais alerta enquanto vasculhava cada esquina, cada janela. Pense nisso. John disse, pterodáctilos, escorpiões, bichos cuspidores, caçadores. Cole piscou, olhando em volta com um novo medo. Isso não é bom. Você quer dizer que a saída está trancada? Leon perguntou. Cole acenou e John balançou a cabeça ao mesmo tempo. E burro, eu usei a última granada, ele disse suavemente. Sem chance de explodir a porta. Se você não tivesse usado, nós estaríamos mortos, e provavelmente não funcionaria se fosse do mesmo tipo da porta de entrada. John suspirou pesado, mas acenou. Acho que devemos queimar aquela ponte quando a acharmos. Todos ficaram quietos por um momento, um profundo e inconfortável silêncio que Cole finalmente quebrou. Então, olhos e ouvidos abertos e juntos, ele experimentou dizer, uma pergunta mais do que uma afirmação. John levantou as sobrancelhas, afetado e sorrindo. Nada mal. Ei, o que você vai fazer da vida se sairmos daqui? Quer se juntar à nossa causa e ficar no pé da Umbrella? Cole sorriu nervoso e disse, se sairmos daqui, me pergunte de novo. Preparados como estariam, eles começaram ao sul, andando devagar no meio da rua com os prédios escuros, observando-os com olhos vazios de vidro. Apesar de todos estarem tentando se mover silenciosamente, a vazia cidade parecia devolver os ecos de seus suaves passos no asfalto, até de suas respirações.
Nenhum dos prédios tinham sinais de decoração, e não havia luzes até onde Leon podia ver. O sentimento de ausência de vida e opressão o deu uma desagradável lembrança da noite em que chegou a Raccoon para o seu primeiro dia de trabalho no RPD, depois que a Umbrella soltou o vírus. Exceto que as ruas de lá cheiravam morte e havia canibais perambulando na escuridão e corvos se alimentando de cadáveres. Era uma cidade na agonia da morte. Na metade do quarteirão, John ergueu uma mão, trazendo Leon para o presente. Só um minuto, ele disse, e correu para uma das lojas, à esquerda, uma vitrine de vidro que o lembrava de uma confeitaria, daquelas que sempre tinham bolos de casamento à exposição. John espiou pelo vidro, tentou a porta. Para a surpresa de Leon, ela abriu. Ele se inclinou para dentro por um longo segundo, depois fechou a porta e voltou. Nem balcão nem nada, mas é uma sala real, ele disse de voz baixa. Tem uma parede e um teto. Talvez os Hunters estejam escondidos em uma delas, Leon disse. Isso aí, mais assustados por nós do que nós com eles. Não seria bom, deveríamos ter essa sorte. É isso aí, Cole disse alto, e imediatamente derrubou a voz, ficando vermelho. Como vamos sair? Os, animais são todos mantidos em celas ou túneis atrás das paredes. Eu não sei quanto às outras fases, mas há um corredor que circunda a 4. Eu vi a porta dele, fica a uns 6 metros do canto sudoeste. Tem que ser mais fácil que a saída normal. Pode estar trancada, mas não reforçada. John estava acenando, e Leon achou mais plausível do que tentar passar por uma porta trancada pelo lado de fora. Bom, John disse. Boa ideia. Vamos ver se conseguimos... Algo mexeu. Algo nas sombras de um prédio de 2 andares bronzeado à direita. Algo que calou John e fez todos mirarem da escuridão, tensos e atentos. 10 segundos passaram, 20, e seja lá o que for isso, estava conseguindo ficar perfeitamente imóvel. Ou não vimos absolutamente nada. Não há nada lá, Cole cochichou, e Leon começou a abaixar a 9mm, pensando que algo realmente pareceu ter se movido. E de repente, a coisa que não podíamos ver gritou, um esganhado e terrível berro, como algum tipo de pássaro, uma besta feroz, cega de raiva, e o escuro se moveu. Leon ainda não podia ver claramente, era como uma sombra, uma parte do prédio que se movia. Até ver os estreitos olhos brilhantes eram claros e estavam a pelo menos uns 2 metros do chão e as nossas dragadas unhas quase tocando o asfalto. E percebeu que era um camaleão, assim que correu para eles, ainda gritando. Reston se apressou na direção da sala de controle, o peso do coldre contra sua perna fazendo-o se sentir melhor. Sentiria-se ainda melhor se voltasse a tempo de ver os Hunters estraçalharem os 3 homens, apesar de se contentarem em ver apenas os corpos mortos. Estaria perfeitamente bem, nenhum problema desde que estivessem mortos. Reston queria beber, queria se trancar na sala de controle e esperar Hawkinson voltar. Ele sentiu um momento de quase histeria quando percebeu que as comunicações tinham caído, mas nada tinha mudado mesmo. O elevador ainda estava desligado e o sargento incompetente voltaria com o helicóptero a qualquer momento. Se foi o trio na superfície que cortou as linhas, coisa que ele não duvidava, Hawkinson cuidaria deles. Se por uma pequena chance fosse um problema técnico, um novo eletricista seria contratado assim que liberarem o relatório pela manhã. A parte ruim foi ser incapaz de contatar seus colegas, mas ele decidiu que isso funcionaria a seu favor. Quem não ficaria impressionado que, em tais circunstâncias, ele ainda seria capaz de lidar com as coisas? Levando tudo em consideração, prender os invasores no programa de teste foi seu único recurso. Ninguém o culparia, pelo menos não muito. Recuperar o 38 de sua sala tinha aliviado sua mente ainda mais. Ele trouxe o revólver para o planeta mais por ter sido um presente de Jackson. E apesar de saber pouco sobre armas, puxar o gatilho era tudo o que precisava fazer com o 38. O pesado revólver praticamente atirava sozinho, nem tinha trava de segurança. Reston estava no meio do caminho até a sala de controle quando lhe ocorreu que deveria tirar os funcionários do refeitório. Ele tinha passado pela porta trancada 2 vezes e nem se deu conta. Conhaque demais, talvez. Ele pensou em voltar por uma batida de coração, decidindo que eles podiam muito bem esperar. Acreditar que os 3K estavam atuando como deveriam era muito mais importante. Além disso, ele pretendia demitir todos eles assim que restabelecer contato com a sede.
Nenhum deles tentou defender o planeta nem seu empregador. Sala de controle, logo à direita. Reston apressou o passo entrando na passagem e correndo para a porta. Havia movimento numa das telas, e ele correu para a poltrona empolgado e ansioso para vê-los morrer. Não havia nada com que se envergonhar, eles estavam errados, afinal. E não estavam mortos, nenhum deles, mas Reston viu que agora era só uma questão de tempo. Todos os três estavam atirando num dos Hunters, e enquanto olhava, um segundo animal entrou na cena, ainda tão preto quanto o carro onde ele estava. Ruivo girou para a direita, atirando na nova ameaça, mas os 3K não eram derrubados com algumas balinhas. Com um único e grande salto, o caçador diminuiu a distância entre eles, 6 metros com um poderoso impulso. Eles podiam fazer quase 9, Reston sabia através dos dados preliminares. E Cole passou a atirar nele também, enquanto John continuava atirando no primeiro, já da cor do asfalto. O primeiro havia levado tiros dos 3 homens. Enquanto olhava, o Hunter virou e se esparramou fora da tela. O segundo ainda brilhava preto, perfeitamente definido quando ergueu seu musculoso braço para estapear as balas que martelavam seu corpo. Enorme, uma figura humanoide pelada e sem sexo, a alta besta de crânio réptil e unhas de 10 centímetros jogou a cabeça para trás e uivou. Reston conhecia o som, sua mente completando a cena, enquanto a criatura começava a desaparecer na rua. As cores quase perfeitas, enquanto girava seu braço novamente, e Ruivo foi golpeado, caindo. Isso! John parou na frente do colega no chão e atirou no monstro, enquanto Cole levantava Ruivo, os dois recuando. Houve um diálogo, e eles saíram da tela, indo para o sul. A criatura se machucou? John parou de atirar e houve sangue jorrando em algum lugar, cobrindo a face do 3K. Os olhos. Deve ter acertado nos olhos. Droga. Ele rolou e caiu. Não era um ferimento fatal, mas o incapacitaria por um tempo. John virou e correu para seus companheiros, sem mais Hunters à vista. Aonde Reston pensava não importava. Eles estavam mortos. Não havia como cruzarem a cidade sem serem atacados. Não podiam se esconder. Só para garantir, Reston apertou a trava da porta de conexão da 3.